Oi, oi, bem-vindos a mais um resumo de anime. Dessa vez eu quero falar de um anime de lágrimas e reflexões, que é bem curtinho, tendo apenas 13 episódios que são suficientes para a gente chorar a noite toda. Porém, todos os momentos de deprê e afetividade são abordados na medida certa. Além de ser um anime com uma temática futurista, mostrando o quanto a humanidade evoluiu a ponto de fazer um projeto de ser humano que até faz necessidade e se alimenta, mas não consegue viver mais do que míseros 9 anos. Até porque comendo miojo todo dia não vai durar muito mesmo. Bom, vamos começar. Baseado no modelo de uma sociedade perfeita na mente de um cara que tem vontade de casar com garotas 2D, existe uma agência que pode te entregar no conforto da sua casa um ser humaninho androide bem parecido com uma pessoa normal. O que poderia dar errado, né? E para nos inserir melhor nesse contexto, o nosso protagonista, Tsukasa Mizugaki, tem a oportunidade de exercer um CLT na recuperação desses androides, denominados de gifts, um departamento chamado Terminal Service. No seu primeiro dia de trampo, Tsukasa é designado a trabalhar ao lado de uma ser humaninha fake, chamada Aisla, que já tem experiência na área de remoção domiciliar de gifts, setor onde ele vai atuar. Este serviço existe porque, chegando aos 9 anos de vida útil, mais ou menos, esses androides que passaram um tempão com você podem danificar, esquecendo até mesmo que algum dia você foi alguém que eles tiveram um vínculo, e simplesmente do nada eles podem criar boa vontade de cair na porrada com você. Além disso, é um trabalho arriscado e que pode demorar dias para ser concluído por questões de resistência por parte dos donos dos gifts, podendo até mesmo sofrerem um atentado contra a própria vida desses amáveis e calorosos clientes. E ainda tem que prestar uma sessão de terapia para ajudá-los com a perda desse ente mais querido do que os próprios da sua espécie. A Aisla e Tsukasa são enviados a uma missão junto com Michiru e Zaki, onde aconteceu a primeira remoção de Giftia do Tsukasa. E até que foi tranquila, porque os donos do Giftia Edward estavam conformados com o fato de que, em algum momento, eles não teriam mais como filho, e a memória dele seria apagada por segurança. Tsukasa comenta que achou fácil, e a Michiru, que não suporta ele, diz que é por isso que ela não gosta de amadores. E que, ao contrário da exceção do que aconteceu, muitos outros donos não aceitam a ida de seus gifts. E na residência posterior, uma senhorinha imediatamente recusa o recolhimento e bate a porta na cara deles. Eles decidem deixar para outro momento e seguem em frente para a próxima residência, que dessa vez houve muita resistência e ação. Mas, mesmo assim, eles conseguem recolher a Gift, que parecia ser a namorada do seu dono. E como eles não podem perder o prazo de recolhimento de nenhum gift, Tsukasa e Asla tentam novamente remover a gift chamada Nina, lá na casa da velha rabugenta. Mas eles sempre são duramente desprezados. Até que no último dia, a Asla tem a brilhante ideia de invadir a casa. E quase que dá super errado, porém dessa vez, a Nina acaba percebendo a Asla jogada no chão do jardim e pede para a senhorinha recebê-la em casa, que aceita a entrada deles, mesmo não querendo. Enquanto a Asla toma um banho por ter se sujado na invasão, o Tsukasa tenta fazer a boa, engajando metodicamente alguns papos financeiros e de atualização, formatação da memória e personalidade, mas a velha já inconformada o confronta falando que, embora eles a vejam como um objeto descartável, a Nina é a única família que ela tem e que ela prefere deixar de viver do que não estar mais ao lado da Nina. O Tsukasa fica meio surpreendido com o quão insensível ele soou com suas palavras, afinal essa foi a primeira vez que ele teve que lidar com a parte mais difícil do seu trabalho, ou seja, lidar com o sentimento de perda das donas. A senhorinha se mantém bem relutante até que ela escuta a conversa da Nina com a Asla e a Nina afirma que já sabia sobre essa remoção
e que na verdade ela está pronta para esse momento, pois não quer causar problemas quando ela começar a falhar. E então a senhorinha decide deixá-la partir. A Nina se despede dela com um discurso bem doloroso de se ouvir e o recolhimento é concluído. E o primeiro episódio termina alertando que vem muito choro por aí. E por sorte, vem também alguns momentos engraçados nos próximos episódios. Isso nos fará simpatizar com outros personagens, como a Kazuki Kuwanomi. Ela é a antiga parceira da Asla e agora é diretora do Terminal Service. E embora ela pareça e seja bastante durona em alguns momentos, na verdade, ela possui bastante afeto pela sua antiga parceira Asla e também por outras pessoas que ela ama. Temos também a Kinoshima Michiru. Ela é uma garota experiente na Terminal Service, mesmo tendo só 17 anos, e tem uma personalidade meio controversa. Michiru tem um passado ruim e por isso que ela se comporta de forma meio birrenta às vezes. Não que isso justifique. Já o seu parceiro de trabalho é o Gift Ezaki, que parece uma criança e tem personalidade de uma criança travessa às vezes. E mais especificamente com a Michiru, que cai facilmente nas suas provocações. Mas fora isso, ele é muito bom nas negociações com os donos dos gifts e o pessoal parece gostar bastante dele. Alguns outros personagens vão aparecer para dar continuidade na história, mas basicamente esses serão o suficiente para dar suporte ao relacionamento que será desenvolvido entre Asla e o Tsukasa. E se você ainda acredita que para alguém se apaixonar por você, só essa pessoa sendo projetada ou paga para isso, esse pode ser um anime com um grande potencial de se tornar um dos seus favoritos. Deveria dar uma chance, ou sair da internet e fazer amigos ou algo assim. Esse foi um dos animes que me fez refletir sobre quanto tempo temos para aproveitar o lado das pessoas que amamos. Sobre cultivar mais hábitos saudáveis, evitando conflitos causadores de afastamento, principalmente daqueles que convivemos e temos afeto. E, embora nem sempre tenhamos uma resposta logo de cara para lidar com conflitos, mas é bom a gente estar consciente dos nossos atos. Afinal, ninguém é eterno aqui. E bora aproveitar ao máximo da companhia de quem nós temos ao nosso lado hoje, mesmo se suas memórias forem tão descartáveis quanto o plástico. O vídeo chegou ao fim, e o resumo de hoje falou sobre o anime Plastic Memories, na qual é quase impossível não chorar assistindo. Eu espero que você possa ter entendido alguma coisa acerca desse vídeo, e por favor, não esqueça de deixar um comentário, eu ficarei muito feliz em ler. E é isso, até a próxima!